Olá, meus irmãos, boa noite. Eu sou o Ronaldo, essa daqui é a minha esposa Cíntia. Nós somos consagrados à comunidade de vida e já estamos com 5 anos de casados. Atualmente nós moramos aqui na Missão de Salvador e temos 3 filhos. O Pedro, que é o mais velho, o André, o segundo, e a mais nova é a Lídia. E já também somos de promessas definitivas. E falar para vocês hoje sobre o discernimento de estado de vida é algo que é muito caro, muito belo. E eu já posso adiantar para vocês que para mim foi um caminho muito tranquilo que eu trilhei com relação a discernir. Teve uns altos e baixos, que é natural, e isso é muito bom também, mas assim, muito tranquilo, onde para mim, pessoalmente, sempre foi muito claro o que Deus ele queria para mim, mas onde, como e quando é que foram o que foi se dando no desenrolar da minha vida e da minha história. A gente estava partilhando para preparar esse testemunho, a gente foi percebendo que o caminho foi totalmente diferente, né? O meu caminho para discernir meu estado de vida não foi tão tranquilo como o do Ronaldo, né? Mas assim a gente vai vendo a mão de Deus que nos conduziu, a mão de Deus que nos conduziu um para o outro. Então, eu fui criada, acho que como todo mundo, né? Educada, criada para casar, né? Para casar, então isso também era a minha meta na vida, casar, ter filhos, né? Mas também dependente, dono do próprio nariz, né? Diante de todas as ideologias que também vai entrando na nossa educação, naquilo que a gente vai percebendo, vai estudando, né? Vai sendo educado também por outras instituições, assim. Então, para mim não foi tranquilo no sentido de que quando eu me deparei dentro da comunidade, eu apaixonada por Deus, eu querendo ser toda de Deus, eu querendo entregar minha vida em termos de por gratidão diante da experiência que eu tive com o amor de Deus, eu só via no celibato este caminho, né? Eu não via no matrimônio essa riqueza, essa beleza da esponsalidade, né? Da alma esposa. Então, eu me deparei muito com as minhas mentalidades erradas, a minha mentalidade do matrimônio, daquela coisa carnal, daquela coisa terrena, né? E que não é. Então, me aproximando dos santos casados, né? Acho que a própria igreja também vai crescendo nessa realidade, nessa missão que o matrimônio é. Então, discernir meu estado de vida foi na verdade, um despojar, né? Um curar as minhas mentalidades erradas que eu tinha no estado de vida do matrimônio, né? Então, assim, fui deparando com o mundanismo dentro de mim, fui deparando com as mentalidades. Então, muito me ajudou ter as vozes externas, né? Ter as vozes externas, os próprios formadores, né? A própria palavra de Deus. Colocar diante de Deus a minha história, colocar diante de Deus as minhas feridas, né? Como falando nas feridas, foi me ajudando muito a pregação de um irmão, quando ele falava do estado de vida, que a gente não deve discernir em cima das nossas feridas, em cima dos nossos traumas, né? Porque as feridas, elas vieram depois, né? O estado de vida, ele veio antes das nossas feridas. O estado de vida Deus nos deu ao nos criar, né? Então isso foi abrir os meus olhos, abrir o meu coração, abrir o meu ouvido, né? Pelas experiências negativas que foi tendo, as experiências que me feriram. Então eu fui encontrando um celibato esse, meu único amor, meu único bem, né? Quando a gente vai cantando a música. Então, primeiramente foi assim, né? Até eu me lembro que muitas vezes quando o nosso namoro, o Ronaldo teve que esperar, né, amor? O Ronaldo teve que esperar essas purificações, o Ronaldo teve que esperar essas mentalidades caírem dentro de mim, serem purificadas. Então, foi um momento de muita cura, né? Então, voltando a si, eu não via no matrimônio a responsabilidade, eu não via no matrimônio um caminho de santidade. Eu via no matrimônio essa vivência muitas vezes carnal, né? E muito foi me ajudando também a buscar as realidades da própria teologia do corpo, da própria mentalidade da igreja, que a igreja pensa, o que Deus pensou do matrimônio. Então,
também neste caminho do meu discernimento de estado de vida, ao mesmo tempo fui me deparando com as minhas paixões, ao mesmo tempo fui me deparando com muitas realidades dentro de mim, que eu vi assim, mas é o celibato, né? Eu quero o celibato, eu quero ser toda atura, eu quero ser alma esposa, eu quero viver unicamente para o reino, viver na minha ação apostólica, muito ativa, mas tudo que Deus fazia de mim era muito ao contrário, assim, né? Então o filho vai me tirar das coisas de Deus, o marido da casa vai me tirar das coisas de Deus, e ver tudo isso uma beleza de serviço, de amor, e ver tudo isso uma beleza de dar-se ao outro, né? De dar-se a Deus no outro. Então eu fico me lembrando assim que nos 3 anos de celibato formativo que eu tive no início da comunidade, quando eu entrei, o 2º ano do celibato foi me ajudando muito a me purificar, muito a ordenar, a silenciar meus afetos, a buscar, a me encantar, né, por Deus. Foi um processo onde Deus ele foi mesmo, né, me fazendo ser dele, Deus o centro, né? E quando eu fui, né, quando eu me peguei, digamos assim, né, na amizade, apaixonada, encantada pelo Ronaldo, eu dizia, Senhor, é ou não é, né? Assim, é. Então, me deparando com esse sentimento, eu disse assim, meu Senhor, e aí, né? Mas eu me lembro que a minha conversa com Deus é que eu dizia assim, primeiramente eu quero discernir meu estado de vida, né? Eu quero discernir meu estado de vida, para depois me apaixonar, para depois trilhar um caminho, se isso realmente for a sua vontade, né? Então Deus ele me fazia trilhar um caminho de reconciliação com os estados de vida, ver a beleza do celibato, ver a beleza do matrimônio, porque eu não podia ser celibatária com essas feridas, né, com essas mentalidades erradas que eu tinha do matrimônio. Eu não poderia ser do matrimônio com uma mulher casada, né, vendo talvez algo errado do próprio celibato assim. Então foi um caminho de reconciliação, foi um caminho de cura, foi um caminho de purificar as minhas mentalidades, né? Então eu fui vendo a beleza dos dois. O que é que me atraía um, o que é que me atraía no outro, o que é que tinha dificuldade de um, o que é que tinha dificuldade no outro, assim, né? Então talvez até muita coisa, essa coisa do feminismo que faz a gente estar, né, sempre acima, ver o outro uma competição e não essa complementariedade. Então Deus ele foi me poldando muito, né? Ele foi me poldando muito nessas realidades. E eu me lembro que, então, irmãos, a gente deu uma paradinha porque a bebê que tá com 8 meses, a Lídia, então deu aquela paradinha aqui pra gente atender ela, botar, fazer dormir, dar de mamadeira, essas coisas assim, né? Então tô um pouco pedindo de onde foi que eu parei, mas acho que eu fui trazendo também muito na minha memória, assim, na minha vida, uma experiência com a Virgem Maria. Ela foi, assim, de uma grande importância, trazer para a minha vida a feminilidade, trazer para a minha vida o papel da mulher, trazer para a minha vida a beleza que a mulher é, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu fui fechar meu estado de vida, né, foi na época do Advento. O Advento é um tempo muito caro para nós dois, assim, porque namoro foi liberado no Advento, né, então eu fechei meu estado de vida no Advento, então muitas realidades, gravidez no Advento, então tem muitas realidades dentro deste tempo do Advento. Claro que a Páscoa também tem a sua riqueza, tem a sua beleza nas nossas vidas, né? Mas eu me lembro que quando eu fui fechando meu estado de vida, foi nessa época do Advento, eu pedi muito a São Gabriel, né? São Gabriel, anuncie para mim, nessa boa nova, anuncie para mim esse estado de vida. Então, fechando o que eu chamado ao estado de vida do matrimônio, junto com a Virgem Maria, selando essa graça. E eu fui percebendo que no meu sentimento que eu tinha pelo Ronaldo, que foi surgindo primeiramente numa grande amizade, né, numa grande escolha também um pelo outro, que foi acontecendo com o tempo, eu percebia que não era dentro do estado de vida do matrimônio, caminhando para ele, num relacionamento mais próximo com o homem, com ele,
que Deus foi curando as minhas feridas, que Deus foi curando me libertando das minhas mentalidades erradas, né? Não era sozinha, não era um caminho de celibato, até porque eu tinha um projeto de vida todo voltado para mim, né? Voltado para mim, eu, o meu dar, mas, né? Então o celibato para mim ele seria muito egoísta, né? É ter o meu tempo, é ter eu, a Cíntia, e isso, né? Não é próprio do estado de vida do celibato, né? O celibatário é todo doado, todo para o outro. Então, era num caminho a dois, numa amizade, numa caminhada, em um namoro, que Deus ele foi, né, trilhando este caminho, me curando interiormente, e cada vez mais eu vendo a beleza do matrimônio. Desse matrimônio que me salva, que me santifica, desse matrimônio que eu vou vendo a beleza da própria maternidade, da missão da mulher, né, da missão da esposa. Então, foi um suor de Deus me falando assim, é matrimônio, eu te criei, né, eu te criei. E essa grande descoberta da responsabilidade, do amor esponsal, que purificou, que não é aquela coisa espiritualizada, mas é aquela coisa, o amor esponsal, aquela coisa encarnada, né? Não sim para o meu marido, não lavar os pratos, não lavar as roupinhas de bebê, de criança, não fazer comida, entre tantas coisas onde eu amo a Deus naqueles que Ele me confiou, né? E na missão de uma mulher casada, de educar filhos, de formar filhos a ser santos, né, para Deus, para o céu, devolvê-los para Deus santos, sabe? Então, foi um caminho de oração, que através da oração e da escuta eu fui me despojando das minhas mentalidades, tudo aquilo que foi colocado sobre mim, né, e veio este caminho, que o caminho do matrimônio é um caminho de santidade, é um caminho de responsabilidade, de concretude, onde a gente vai vivendo muito onde Cristo amora a igreja e somos chamados a isso, né? E mais, meu amor, diga aí pro pessoal a beleza e a riqueza. Como eu falei para vocês, sempre foi muito claro para mim, muito tranquilo mesmo. E o ambiente onde eu vivi, eu cresci na comunidade com 24 anos. Mas a minha experiência do amor de Deus foi aos 16 anos. Então já ali o próprio Deus já ia se mostrando para mim, através do estado de vida, do matrimônio que Ele queria para mim, de que Ele me queria a construir uma família. Né? Eu sou de uma família numerosa. Nós somos em 10, eu sou o mais novo. Então eu cresci vendo os meus irmãos casarem, construir famílias. Muitos sobrinhos, muitos netos, né, dos meus pais. Então eu cresci neste ambiente, onde eu fui vislumbrando também a minha história, o meu futuro. Mas é claro que o fato de eu ter saído de uma família numerosa, onde todos se casaram, não quer dizer que também eu deveria me casar, não é isso. Mas ao ler a minha história, e isso é fundamental, ler a história, né? Fazer o fio de ouro, as entrelinhas, o ambiente. Eu lembro que quando eu era criança, quais eram as nossas brincadeiras lá em casa mesmo. Nós éramos em 10, então se não tivesse os vizinhos em casa, a gente já fazia festa. Brincávamos de família. Onde eu era o mais novo, então eu era o filho mais novo, quando meus pais saíam para trabalhar. Então, os meus irmãos, os mais velhos eram os pais, a minha irmã era a esposa, então eram os irmãos que o pai ia trabalhar. Então, neste ambiente eu fui sendo forjado, fui sendo formado dentro de mim esse desejo. E claro, aos 16 anos, quando eu tive a minha primeira experiência do amor de Deus, e que isso é natural também, como todos os jovens, eu pensei, eu vou ser padre. 16 anos ali, convivendo com os padres, convivendo com os frades. E me lembro que eu e mais 2 colegas, 2 amigos, nós fizemos durante 3 anos um voto de celibato, onde nós não namorávamos,
não íamos para as baladas, sempre indo para a igreja, voltando para casa. Então, era um desejo que Deus já colocava no meu coração de ser todo dele, mas ainda não era com relação ao estado de vida. Quando eu ingressei dentro da comunidade e que nós fazemos o nosso celibato formativo, hoje eu percebo claramente, mas ainda, que na verdade ali Deus estava apenas me conduzindo para purificar aquele olhar, aquela visão que eu tinha, que é muitas vezes errada, acerca do matrimônio. E foi justamente nesse tempo onde uma vez ouvi uma pregação do professor Felipe Aquino, que ele dizia que nós nos casamos para fazer o outro feliz. E aquilo ali para mim ecoou como uma ordem de Deus, ecoou no meu coração como já uma grande luz de que Deus havia me formado, Deus havia me feito para o matrimônio, mas no intuito de fazer a outra feliz, no caso hoje a Cíntia. E fazer feliz significa o quê? Fazê-la santa, né? Então, foi mais um caminho de purificação de sentimento, de olhar, de como construir, né, essa família, que eu fui vivendo dentro da comunidade já, não de discernir. Lembro-me também que foi uma coisa muito interessante nesse caminho de purificação, ali quando a gente sai da casa de formação, que na época era o noviciado, e no segundo ano, teve um dia que eu me acordei querendo ser padre. Eu falei, fala, meu Deus do céu, do nada assim, que é isso? Aí fui rezar, tudo bem. E foi no outro dia seguindo, querendo ser celibatário. Pronto, agora eu estou meio... No dia seguinte, não, eu vou casar, quero ter filho, quero ter esposa. Então, aquilo criou dentro de mim uma confusão, eu digo, meu Deus do céu. Aí corri para a minha formadora e ela começou a rir. E aí eu fiquei mais chateado ainda, né? E ela falou, Naldo, que bom que você está vivendo isso é natural, isso é normal. Veja a beleza de cada um. Então eu comecei a olhar também para o matrimônio, para o sacerdócio, comecei a olhar também para o celibato, vi ali a riqueza e a beleza de cada um deles, onde eu pude me despojar daquilo que eu também já tinha certeza do que Deus me chamava, e falei, Senhor, eis-me aqui, qual é a tua vontade para mim? E o interessante é porque depois que eu fiz esse caminho, né, esse círculo, posso assim dizer, pronto, fechou. E é claro que um estado de vida ele só se resume, só se concretiza num altar. Nós temos muitos irmãos ao longo da história que namoravam, eram noivos, hoje são padres, outros estavam no seminário e hoje estão casados. Então, assim, é algo que você vai trilhando, sendo purificado, né? E o que me fez também assim, perceber mais ainda, já trilhando na reta final para o matrimônio, foi quando eu comecei a gostar dela, eu fui percebendo. A caminhada a dois também, né, me fez perceber que Deus me chamava, né, onde eu olhava para os meus irmãos, meus amigos, meus colegas que estavam nos seminários, que já eram padres. A convivência com eles também me fazia perceber que, de fato, Deus não me chamava ao sacerdócio. A convivência, a relação, a liberdade, sem medo de conviver com os celibatários e ver ali a beleza deles, olhar e dizer, meu Deus, mas não é isto. Mas quando eu via ali um pai de família acordar cedo, quando eu me lembrava muito do meu pai, as madrugadas que ele saía para ir trabalhar, quando eu me lembrava da minha mãe, quantas e quantas noites me levava, quando criança, para o hospital, vendo também ali os meus sobrinhos com as minhas irmãs, eu me achava, meu Deus, é isso aqui. É tanto aqui. Não é o tema desta partilha com vocês, da vivência, mas ver os meus filhos ali, trocar uma fralda deles, isso para mim, assim, meu Deus, porque sou eu, faz parte, tem um sacrifício, tem, mas como me realiza, né? Então, voltando aqui para o estado de vida, então, caminhando, né,
o discernimento caminhando, vivenciando isso com ela, eu fui vendo, meu Deus, é isso mesmo. Né? Então, o que me resta agora é esperar. Né? Onde o Senhor diz assim, espere, espere. Né? Então eu pensava assim, bom, se sou Shalom, comunidade de vida, e sou chamado ao matrimônio, aqui dentro está a minha futura esposa. Aí foi quando eu fui transferido para Santo Amaro, e lá quando ela me viu, né? E aí o grande Ele boom, me viu. né? Mas onde o próprio Deus foi conduzindo. Né? Ele não nos afastou, ele não colocou para longe de mim aquilo que iria me conduzir para a sua vontade dentro do estado de vida que é o matrimônio. Mas eu precisei passar por uma purificação, ver a beleza do sacerdócio, ver a beleza e a riqueza do celibatário pelo reino de Deus, e estar aberto. Então, para mim, foi muito isso. E trilhar, acho que precisa dessa decisão, né? Decidir-se, né? Como falou para o Ronaldo, ele já tinha no coração aquele desejo, né? Mas ficou aberto para a vontade de Deus, que foi vendo as belezas, né? No meu caso, queria uma coisa, né? Achando que eu ia amar a Deus, da forma que eu queria amar a Deus melhor. Mas trilhar este caminho de discernimento, acho que é colocar diante de Deus mesmo todas as nossas mentalidades, todas as nossas experiências, as nossas referências, né? As nossas referências tanto de celibato como de sacerdócio, como de matrimônio que nós temos, para que Deus ele purifique, para que Deus converta e santifique. Porque todos os teus estados de vida é belo, vem de Deus, serve a Deus, ama a Deus, né? E o caminho da oração é essencial, né? Silenciar as vozes que não são de Deus, ficar com a voz de Deus, buscar ajuda, né? Um auxílio externo, como a gente foi falando também, de formadores, de direção espiritual, porque tudo é muito belo, né? Tudo que vem de Deus é belo, tudo que Deus fez é bom, é maravilhoso, né? E abraçar porque pode ter aquilo que é velho dentro da gente, Deus ele vai se tornando novo, né? E neste caminho vai existir a prova, vai existir a purificação, vai existir a espera. Quanto também a gente esperou pelo namoro, né? Quanto a gente também esperou pelo noivado. Juntando tudo, a gente, acho que com 5 anos e 11 meses, 4 anos e 11 meses nós casamos, né? Então, tivemos também que esperar, assim, talvez nem muito tempo, pouco tempo, não importa, mas também nesse estado de vida, nesse caminho de discernimento, né, melhor dizendo, é o tempo de Deus, né, é o tempo de Deus, é a vontade de Deus e é o céu para nós, é isso, né, amor? Só para finalizar, assim, uma das coisas que o Lelé falando aqui, que eu me lembrava, essa questão da espera. Tem um poema de São João da Cruz, que até a gente canta muito na comunidade, que diz que tu não tardas a esperar se eu souber esperar. Não tardas a chegar se eu souber esperar. Então isso para mim foi também como uma voz de Deus, né, que finalizar o meu discernimento para o estado de vida, ou uma vez discernido, e depois esperar que ele se concretize, e se eu souber esperar e esperar em Deus, ele não tarda, porque ele vem no tempo de Deus. Isso para mim foi muito bom, né? Onde eu pude assim levar para Deus e viver cada dia. Deus abençoe, né? Que a Virgem Maria ela possa te conduzir também neste tempo, né? Nossa Senhora, a esposa do Espírito. Este título para nós também ela se tornou e é muito cara, porque tudo é pelo Espírito, tudo é no Espírito. É Ele que nos conduz. Então que também a Nossa Senhora, a esposa do Espírito, possa te conduzir neste caminho de discernimento do estado de vida. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Shalom.